Esse é o canal Verdades Ocultas da Bíblia. Sejam muito bem-vindos. Torne-se membro do canal e tenha acesso à nossa biblioteca. Olá, meus amigos, bem-vindos ao canal Verdades Ocultas da Bíblia. E vamos tratar de um tema muito importante que por parte de muitos é desconhecido ou não muito explorado, que é o poder da religião em Ugarit. Sim, Ugarit, onde nós temos as maiores e melhores evidências arqueológicas do panteão de deuses cananeu, El e todos os demais seus filhos, que incluem Baal, Yan, Moti, sua esposa e consorte Axera ou Axerá. Vamos saber mais sobre isso e vamos tirar as informações de um excelente artigo escrito pelo professor, doutor, arqueólogo, e eu sempre falo arqueólogo de verdade, professor José Ademar Kaefer. Então vamos ao seu escrito e eu vou comentando também à medida que vou avançando a leitura com vocês. As escavações iniciadas em 1929 e 1930 por René Dussaud e Claude Scheffer de Rache, Shanha, Ugarit, revelaram com bastante clareza que a cidade tinha duas grandes estruturas de poder: a área da realeza e a Acrópole. A primeira ficava levemente à direita, logo a se adentrar pelo portão principal, no lado oeste da cidade. Ali foi encontrada uma grande estrutura palaciana. A outra ficava mais ao fundo da cidade, seguindo mais ou menos uma linha reta em direção leste, a partir do portão principal. Curiosamente, essa área ficava na parte mais elevada da cidade, por isso, Acrópole. Ou seja, ficava numa área de destaque, cuja vista dominava toda a cidade. Além de ficar na parte mais elevada, ela ficava mais protegida, distante da entrada principal, que comumente era a parte mais vulnerável em caso de ataques e assédios. Na Acrópole ficava a área sagrada. Ali foram encontrados dois templos que se sobressaíam em relação às demais construções: o templo de Baal, o deus mais popular de Ugarit, e o templo de Dagan, o deus do mar. Eram dois templos imponentes que dominavam a vista da região circunvizinha. Inclusive, o topo do templo de Baal era utilizado para se comunicar com o porto Minet El Beidá, que ficava aproximadamente a 800 metros da cidade. Possivelmente também servia de marco para os marinheiros que ancoravam no porto. Entre os dois templos se encontrava a casa do sumo sacerdote. Os dois poderes também se distinguem pela abundante literatura encontrada em Ugarit. Cerca de 2.000 escritos, entre textos e fragmentos, foram revelados pelas escavações. É muito interessante, um dos textos que eu muito vi semelhanças com alguns salmos, são os textos que fazem parte de um compêndio literário chamado Ciclo de Baal. Então, alguns salmos que Baal é caracterizado e é louvado como aquele que é o deus da montanha, da tempestade, linkando Baal a fenômenos da natureza, nós vemos versos idênticos em alguns salmos da Bíblia hebraica, e eu estarei fazendo vídeos sobre isso, mostrando de fato
estes paralelos. Há muitas evidências que diversos textos de Ugarit foram utilizados como base para a formação de salmos. Alguns até só tirando o nome de determinado Deus, substituindo pelo nome do tetragrama. Os dois tipos de literatura se diferenciam basicamente entre a literatura civil, tratados, correspondências comerciais, administrativas, privadas, etc., e a literatura religiosa, o ciclo de Baal e Anat, a lenda de Keret, a lenda de Akhat, a saga dos Rapalma, encantamentos e etc. A primeira foi encontrada quase em sua totalidade nos palácios e a segunda na casa do sumo sacerdote e em casas particulares, o que confirma que a sociedade de Ugarit era dividida em dois poderes, a da realeza e da religião. Similar, portanto, à sociedade egípcia. Então haviam, vamos dizer assim, dois centros, de poder que norteavam a vida cotidiana do povo. A vida comercial, econômica, natural e comum, e também, igualmente, a vida religiosa. Somente um poder forte da religião, com uma estrutura consistente, com posses, com pelo menos relativa autonomia, permite que se produza uma literatura religiosa tão abundante como a que foi encontrada em Ugarit. Ugarit atingiu seu maior nível de desenvolvimento durante o período do Bronze Tardio, ainda que os dois templos da Acrópole possam ter sido construídos no final da Idade do Bronze Médio. De maneira que o poder da religião em Ugarit deva ter atingido seu desenvolvimento máximo nesse período de maior prosperidade econômica. Ugarit foi completamente destruída no final da Idade do Bronze Tardio, provavelmente pelos povos do mar. Já tratamos aqui também sobre a questão da invasão dos povos do mar em diversas cidades mesopotâmicas, principalmente as cidades costeiras. Depois disso, nunca mais se recuperou plenamente. Enfim, ainda que em dimensão menor, se comparada ao Egito, parece-nos não haver dúvida de que existia na sociedade de Ugarit uma estrutura de dois poderes fortes, inclusive, digo eu agora, o poder da religião. É a partir dos achados arqueológicos de Ugarit que nós tivemos uma vasta e ampla visão acerca de diversos deuses citados na Bíblia, inclusive neste panteão, em um primeiro momento, não se encontra a evidência do Deus do tetragrama, de Udirê-Vavirê, mas sim de El, o chefe do panteão de Ugarit. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo. Se inscreva no canal.